Faz-nos aqui a ponte para uma outra notícia desta semana que dá conta exatamente da necessidade de reduzir também a dívida pública e da forma como o anterior governo lá chegou. Percebeu-se que Fernando Medina, Ministro das Finanças, recorreu ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social para de alguma forma, e à Caixa Geral de Apresentações, para... ou seja, pôs essas duas instituições, quisermos, a comprar títulos do Tesouro. Isto foi uma espécie de truque de Fernando Medina para baixar a dívida pública? É um truque orçamental, claramente, porque não há redução da dívida pública. Queres explicar? Quero. A dívida pública é uma dívida que, em última análise, está sob os contribuintes portugueses. É uma dívida dos contribuintes portugueses. A dívida pública. Passar do Estado stricto sensu para os fundos de pensões continua a ser uma dívida que onera sobre os contribuintes portugueses. Portanto, a dívida é a mesma. Não há uma redução efetiva da dívida. A dívida não se reduziu. A dívida passou, sim, passou de um sítio para o outro. Sim. Mas que também é público. Não foi que os privados vieram comprar a dívida portuguesa e a dívida baixou realmente. Não baixou. Isto é o mesmo. Eu dou um exemplo, porque as questões orçamentais e de mercados financeiros são um pouco complicados. Eu dou um exemplo. Uma pessoa, um casal deve 120 e reduz a dívida de 120 para 95, pondo 25 nos filhos. Estes 25 agora são dívida dos meus filhos. A dívida da família é igual. É verdade que a do casal baixou de 120 para 95, mas a dívida da família é igual. Portanto, a dívida portuguesa, a dívida pública portuguesa é exatamente igual. É uma opção política perfeitamente legítima. Eu não estou a dizer... Ana, vamos lá ver. É uma opção política legítima, mas então que seja dita a verdade. Então, agora, não digam que há uma redução da dívida pública, porque não há uma redução da dívida pública. Há uma redução da dívida pública efetiva. E onde é que o Fundo de Estabilização... Os fundos de pensões são de quem? Mas os fundos de pensões investem em fundos... São fundos públicos. Agora investem, muito bem. No TikTok, podiam investir no TikTok, na dívida de que país? Mas então agora esse é o meu segundo ponto, que eu gostava de perceber, não é? E eu, pelo menos, ninguém me explicou. Por exemplo, eu trabalho há uns anos em Londres com fundos de pensões que investem em dívida de Estados soberanos. Mas esses fundos de pensões assumem um risco. A dívida de um Estado soberano é um risco financeiro, não é um investimento seguro, há um risco. Percebeu-se pela crise do Supremo que os Estados soberanos podem ir à falência, não é? E o que é que acontece? Esses fundos têm comitês de risco, têm políticas de risco para contrabalançar os riscos dos investimentos em fundos soberanos com riscos noutros ativos mais seguros. Então, mas porquê que o nosso não pode investir? Eu não sei. Se tu trabalhas com fundos de pensões... Os têm um comitê de investimento, o comitê de investimento analisou os riscos desta decisão. Eu não sei. Não me foi explicado. Já percebi a tua pergunta. Não, mas este ponto é muito importante, porque sabes o que é que acontece? No fundo, os fundos de pensões portugueses, ao investir na dívida portuguesa, estão a investir onde investem, usando as palavras da esquerda, não as minhas, os fundos abutres, os famosos hedge funds. É nesses mercados que os fundos de pensões portugueses estão a agir, estão a atuar neste momento. Então, o que seria uma aplicação segura, do teu ponto de vista? O que seria uma aplicação segura? Não era uma aplicação segura. Acho que... Comprar a dívida pública da Noruega? Não sei. Da China? Eles têm que ter políticas de investimento. Eu não sei quais são as políticas de investimento dos fundos de pensões. Agora, o que eu não acho bem é um Ministro das Finanças passar a dívida do Estado para os fundos de pensões e depois dizer que baixou a dívida portuguesa. Aliás, eu digo mais. Mas não foi bom para os mercados financeiros. Eu acho, na minha opinião... Não, desculpa, que é para os mercados financeiros. A subida de rating... A subida de rating por amor de foi Deus, boa. vai ver os compradores da dívida pública portuguesa. Quem são? Quem é que compra a dívida soberana? Quem são os parceiros dos fundos de pensões portugueses que compram a dívida soberana? Eu, pessoalmente, não tenho nada contra isto. Mas é preciso que haja políticas de risco bem explicadas tu não és contra... e bem rigorosas. Okay, tu não estás contra... Se diga uma coisa que não é verdade. Pronto, sim, mas não estás contra a operação propriamente dita. Não estou, em princípio, não sou contra que fundos de pensões investam em dívidas soberanas. Mesmo que seja do seu próprio país. Mas preciso de pensar, preciso de perceber quais são as políticas de risco, se isso está bem, qual é a diversificação da política de investimento desses fundos de pensões. Preciso de perceber isso tudo e acho que há um conflito de interesses. Um Ministro das Finanças ordenar um fundo de pensões público a comprar fundos, a comprar dívida soberana do seu país.